Hello galera, mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal aí, Português Facinho Facinho. E nesta aula de hoje, a gente vai discutir um conteúdo muito abrangente, né? Que pode ser abordado em vários tipos de questões. Então vamos lá, hoje a gente vai discutir aqui sobre a organização, né? Organização do período simples e do período composto, né? Vamos entender aí o que é um período simples e o que é um período composto, como é que esses períodos são constituídos, né? O que faz com que um período seja simples e o que faz com que um período seja composto, né? E composto, aí nós temos dois tipos de composto, né? Você tem o composto por coordenação e o composto por subordinação. Esses conhecimentos, como já falei, são fundamentais para que você se saia bem em várias questões. Então vamos lá. Período simples, né? Como está aqui colocado, período simples, ele caracteriza-se por apresentar uma única oração, né? Então uma única oração. E como é que você sabe se há uma ou duas orações em um determinado período? Muito bem. Você vai aqui para a questão do verbo. Veja aqui, vamos analisar o exemplo. Veja. Certamente você será aprovado neste concurso. Veja você que o que caracteriza, o que faz com que esse período seja simples, é o fato dele ter apenas uma oração. Esta única oração é identificada aqui, né, pelo verbo será, que já está aqui grifadozinho, né? Você veja que existe apenas um verbo. Se existe apenas um verbo, existe apenas uma oração, viu? Então, geralmente, cada verbo representa uma oração. Logo, se você tem um fragmento, um enunciado qualquer, que ele apresenta dois verbos, provavelmente você terá duas orações, beleza? Então lembre-se, a oração é caracterizada ou identificada a partir do verbo. Muito bem, a oração é identificada a partir do verbo. Diante disso, fica claro aí você deduzir o que seria um período composto. O período composto é, pois, aquele que apresenta mais de uma oração. E como é que eu sei disso? A partir, como já falei, dos verbos, né? Então veja, vamos aqui para o exemplo. Se você se esforçar, certamente será aprovado neste concurso. Veja que neste período, né, eu já tenho aqui dois verbos que também estão grifados, o verbo esforçar e o verbo será. Logo, eu tenho duas orações. Logo, você tem um período composto, beleza? E você poderia me perguntar, e o que é um período, né? O período, o conceito de período diz o seguinte: período é a frase constituída de orações ou de oração. Porque, como nós já vimos, o período pode ser simples ou composto. Então, o período é a frase constituída por orações. E o que é que limita ou que demarca um período? Muito bem. O período ele vai ser demarcado, né, pelo o início do enunciado até um ponto. Quando você começa a escrever, né, que dá um ponto, ali você encerrou um período. Então, o período tem essa limitação. O início da citação e um ponto. Chegou no ponto, você constitui um período, né, que pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou um ponto simples, beleza? Então, muito bem. E além disso, você tem os parágrafos. Então, você tem aí as orações constituem períodos e os períodos constituem parágrafos. O parágrafo é um texto composto por períodos ou por período também. Você pode ter um parágrafo constituído por apenas um período e pode ter um parágrafo constituído por mais de um período, beleza? Então, vamos aqui agora ver como é que esse assunto pode ser cobrado, né, em uma questão, beleza? Então, muito bem, aqui nós temos uma questão aí, né? Então, nós temos aí, né, um concurso também de 2016, concurso recente, também realizado pela Compev, e essa questão já vai dar para você uma ideia de como os conteúdos podem ser cobrados, beleza? Se liga aí. Considere o trecho. A Compev tem uma questão interessante para o candidato, que ela vai iniciar a sua prova com um texto mais longo e vai fazer algumas questões de análise, de interpretação
textual, né, de análise de interpretação, umas 5, dependendo da quantidade de questão da prova objetiva, né? Vai fazer umas 4 ou 5 questões e a partir daí ela vai selecionar fragmentos para fazer questões exclusivas. Isso é muito bom, porque aí você não precisa mais se prender ao texto todo, você vai se preocupar apenas com aquele fragmento. Então, acompanhe uma questão dessa natureza. Veja, considere o trecho. Não há novidade, mas há intensificação e aceleração do fenômeno para o bem e para o mal. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se situam além da capacidade dos profissionais. Beleza? Aqui de cara nós já percebemos, e o candidato aí deveria perceber facilmente, que você tem um parágrafo, né? Veja aqui o ponto, demarcando o parágrafo, e você tem aqui um parágrafo composto por 2 períodos. Muito bem. Veja aqui a presença do ponto, que indica o fim de um período e o início de uma nova citação que demarca o início de outro período. E aqui você tem também o ponto marcando aí o fim do parágrafo e também o fim deste período. Beleza? Então, você tem aí claramente um parágrafo com 2 períodos. Atenção! As questões exigirão esse conhecimento de você. Veja, você fez a leitura, vamos às alternativas. Essas palavras em destaque interrelacionam orações, interrelacionam períodos, interrelacionam orações, interrelacionam períodos. Muito bem. Estas citações iniciais já vai fazer com que você elimine alguma alternativa, ok? Isso é fundamental, essa leitura do primeiro conceito aí, para você já eliminar a possibilidade de questões. Então veja que o mas e o porém, elas não estão após um ponto, mas após uma vírgula. E a gente viu que o período é demarcado pelo ponto e não pela vírgula. Então, automaticamente aí, você já eliminaria 2 alternativas. Vamos lá? Elas demarcam períodos ou orações? Orações. Você vai eliminar aqui, já de cara, você vai eliminou a letra B, porque diz que demarca período, e vai eliminar também a letra D, que diz que está demarcando também períodos. Você agora sabe claramente que essas palavras grifadas estão demarcando orações. Então vamos lá. Agora, o outro momento. Elas estabelecem relações semânticas semelhantes, que você tem a palavra semelhantes. Quando você ouvir na sua prova relação semântica, diz respeito ao sentido, ao significado. Você pode se deparar com esses termos: valor semântico, sentido ou significado. Então, vou colocar aqui com outra cor. Então você tem aqui a palavra semelhante e aqui interrelaciona orações e interrelaciona orações, estabelece relações semânticas distintas. Muito bem. Veja que essa questão, além de cobrar de você o conhecimento, né, sobre o que é período e o que é oração, ela vai cobrar também de você um assunto que eu falei na aula anterior, que diz respeito ao uso das conjunções. As conjunções, inclusive eu falei, se não me engano, que alguma questão poderia cobrar isso de você. Qual o valor semântico da oração? Que conjunção poderia substituir outra em um determinado contexto? Esta questão é uma dessa natureza. Ela quer saber de você o valor semântico das conjunções. Então, muito bem. Você sabe que tanto a conjunção mas como a conjunção porém são conjunções coordenadas adversativa, sindética adversativa. Ou seja, elas têm o mesmo sentido. Você tem mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Então, são conjunções que têm o mesmo valor semântico. Já falei na aula anterior. Cuidado para não confundir essas conjunções que acabei de falar com portanto. Portanto, não tem um valor adversativo. Portanto, também é uma conjunção coordenada sindética. No entanto, ela tem valor conclusivo. Cuidado para não confundir isso aí.
Se você sabe que elas têm o mesmo valor semântico, ou seja, o mesmo significado, certamente você iria ficar aqui, ia marcar a alternativa A, né? A de amor, né? Alternativa A de amor. A alternativa A de amor aí é a alternativa correta, né? Veja que aqui, além dele cobrar também o significado das conjunções, ele cobrou também de você um conhecimento de leitura, né? Que é o significado das palavras, que inclusive também faz parte do conteúdo, né? Que está no assunto de semântica, que eu não trabalhei ainda, mas que diz respeito à ontonímia, a sinonímia, a paronímia, homonímia e esses conteúdos aí, né? Que diz respeito aí ao sentido, o significado das palavras. Mas aqui você deveria perceber que a palavra distinto é o mesmo que diferente, né? Então você percebe que não é diferente, mas que é semelhante, beleza? Se nós continuássemos fazendo uma análise deste mesmo parágrafo aqui, então este primeiro período aí que está grifado de verde, ele é composto por coordenação, como já falei. A conjunção ma é uma conjunção coordenada sindética adversativa. Quando as orações forem ligadas por conjunções coordenadas, o seu período será composto por coordenação. Quando ele for ligado por conjunções subordinativas, aí o seu período será composto por subordinação. É claro que existem períodos, né? Você pode ter em um mesmo período a presença tanto de oração coordenada como de oração subordinada. Neste primeiro período, você tem duas orações. Não há novidade, mas há a intensificação e a aceleração do fenômeno para o bem e para o mal. Então você tem aqui a primeira oração. Então não há novidade. Veja a presença do verbo. Não há novidade. E você tem aqui, mas há a intensificação e aceleração do fenômeno para o bem e para o mal. Isso aqui corresponde a outra, né? Isso aqui corresponde a outra oração, que também é demarcada aqui pela presença do verbo haver, da forma verbal a, que pertence ao verbo haver. Então, duas orações, ambas demarcadas pela presença do verbo haver, né, da forma verbal a, e conectadas através da conjunção adversativa, né, coordenativa, mas. Então, você tem um período composto, duas orações, período composto por coordenação. Para fazer uma análise do segundo período. Veja, o segundo período, vamos primeiro identificar quantas orações há nesse período. Você tem aqui o verbo criar. Você tem o verbo criar. Novas oportunidades, porém demanda. Você tem aqui o verbo demandar. E você tem mudanças que comumente se situam. Você tem aqui o verbo situar. Ok? Muito bem. Então você tem três verbos. Consequentemente, você tem três orações. Se você tem três orações, você tem aí, com certeza, um período composto. Muito fácil. Facinho, facinho. Ok? Então, para que você identifique se um período é composto ou simples, basta identificar a quantidade de oração. Como é que eu identifico a quantidade de oração? Através dos verbos. Muito fácil? Facinho, facinho, Zé Roberto. Muito fácil. Vamos lá? Então vamos aqui. Agora, a outra pergunta. Composto por subordinação ou composto por coordenação? Muito bem. Isso aqui é o outro elemento que nós vamos ver agora. Primeiro, o novo contexto cria novas oportunidades, porém, demanda mudanças. Então, veja, demanda mudanças. Até aqui você tem um período composto por coordenação. Você tem duas orações coordenadas, né? Uma oração, a primeira oração, e a segunda oração, uma oração coordenada sindética adversativa, demarcada pela presença da conjunção porém. Show de bola? Aqui você tem mudanças. Mudanças que comumente se situam além da capacidade dos professores. Desculpe, além da capacidade dos profissionais. Veja que agora, você aqui tem uma oração
que ela é subordinada. Por quê? Subordinada porque ela está presa, ela depende da palavra mudança. Essa oração que aqui existe, que está grifada agora de verde, ela existe para caracterizar a palavra mudanças. É, pois, uma oração com valor de adjetivo, oração esta que está presa, que depende da palavra mudança. É, pois, uma oração subordinada, neste caso, subordinada adjetiva, adjetiva restritiva. Então, muito bem, como você tem uma oração subordinada, como nós já falamos, adjetiva, você vai ter este segundo período aqui, é um período composto por coordenação e subordinação, beleza? Duas orações coordenadas e uma oração subordinada adjetiva restritiva, beleza? Então aqui você teve aqui a análise sintática, né, quase completa aí deste parágrafo, entendendo como os períodos constituem esse parágrafo e entendendo também como as orações constituem os períodos, né? E ainda você viu se o período é composto por coordenação ou subordinação, beleza? Vamos mais a uma questão que vai abordar esse assunto. Então você tem aí mais uma questão, né, da mesma prova, né, da questão anterior, do mesmo concurso, e a gente vai ver como é que a questão também abordou e cobrou esse conhecimento aí que diz respeito à estrutura dos parágrafos, né? Vamos lá. Leia o período reproduzido a seguir. O novo contexto cria novas oportunidades, porém demanda mudanças que comumente se situam além da capacidade dos profissionais. Veja que trata-se do período que nós acabamos de discutir, né, de analisar. Então vamos lá. Veja o que diz. Em relação às três orações que compõem esse período, pode-se dizer que, veja, nós já havíamos visto, né, que esse período é composto por três orações. Vamos agora ver como é que vai se dar essa cobrança. Veja, a primeira e a terceira mantêm entre si uma relação de subordinação. A primeira é esta aqui, o novo contexto cria novas oportunidades. E a terceira é essa, que comumente se situam além da capacidade dos profissionais. Veja, se esta terceira oração tivesse ligada à palavra oportunidades, a letra A estaria correta. Mas nós já vimos que esta oração, que comumente se situam além da capacidade dos profissionais, ela está ligada não à palavra oportunidades, mas à palavra mudança. Então ela estabelece uma relação com a segunda oração, né? Então ela estabelece uma relação com a segunda oração e não com a primeira. Vamos lá? A primeira e a segunda mantêm entre si uma relação de coordenação. Show de bola! Muito bem. Nós já vimos aqui que esse conectivo, porém, ele estabelece entre a primeira e a segunda oração uma relação de coordenação. Então, até aí, a alternativa está correta. A primeira e a segunda mantêm entre si uma relação de coordenação. E a terceira subordina-se à primeira. Já vimos que não. Nós já vimos que a terceira está subordinada à segunda. Então, não é a letra B. A primeira e a terceira mantêm entre si uma relação de subordinação. Não é subordinação. Já vimos mais uma vez que é uma relação de coordenação, oração coordenada, sindética adversativa. A primeira e a segunda mantêm entre si uma relação de coordenação, isso é verdade, show de bola, e a terceira subordina-se à segunda. Verdade também, como nós já havíamos feito a análise, beleza? Então, galera, chegamos aí ao fim de mais uma aula. Espero que o conteúdo possa contribuir para você eliminar algumas questões. O conteúdo de hoje altamente significativo, porque certamente algumas questões abordarão esse conteúdo. Lembre-se, revisando rapidamente com você, os parágrafos geralmente são compostos por períodos, ou por um período, ou por dois, ou por mais. Os períodos são compostos por oração ou orações. E as orações, por sua vez, são demarcadas pela presença de um verbo. Se você tem um fragmento, uma oração, se você tem um fragmento
e que nele há 3 verbos, provavelmente haverá 3 orações, ok? Além disso, nós vimos que o período pode ser simples ou composto. Simples quando tem oração, composto quando tem mais de uma. Vimos ainda que o período composto pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Por coordenação, quando as suas orações são coordenadas sindéticas ou assindéticas, e por subordinação, quando as orações estabelecem entre si uma relação de dependência, ou seja, a oração subordinada está presa a uma das palavras, a um dos termos da oração principal. Valeu, galera. Boa sorte. Vamos ficar por aqui com essa aula. Espero que as discussões possam ter contribuído aí. Além disso, nós vimos aí como a banca, a Compev, pode cobrar de você esse assunto, discutindo as duas questões. Boa sorte, fique com Deus e até a próxima. Hello girls, hello boys, valeu galera, chegamos aí ao fim de nossa jornada, né? Espero que as discussões possam contribuir para que você possa se sair bem aí na prova, né? Para que as questões que surjam lá na prova estejam de acordo com as nossas discussões aqui. Desde já agradeço aí a você que acompanhou as aulas, mais uma vez, boa sorte, bons estudos, se inscreva no canal para continuar recebendo as notificações, né? Continuaremos discutindo aqui sobre conteúdos voltados tanto para concurso, como para o IFRN, como para o Enem. Então, valeu galera, boa sorte na vida e nos estudos. Segue em frente.